Existe um momento em que a mulher entende que sobreviver não é mais suficiente. É preciso renascer. O Renascidas Cast nasceu para mulheres que passaram por dores, perdas, rupturas, silêncios e recomeços, mas decidiram transformar suas cicatrizes em força, identidade e propósito. Aqui, cada conversa é um convite para reconstrução, um espaço seguro para falar sobre fé, maternidade, emoções, autoestima, relacionamentos, identidade e transformação. Porque algumas mulheres não quebram, elas se reinventam. Eu sou a Adelita Rodrigues e este é o Renascidas Cast. Antes de começar esse episódio, eu preciso te contar por que o Renascidas Cast nasceu. Ele nasceu de dores que não aparecem nas fotos, de silêncios que muita gente não percebeu, de processos que me ensinaram que existem mulheres sobrevivendo por fora, mas emocionalmente exaustas por dentro. Em muitos momentos, eu percebi mulheres fortes carregando culpas, medos, inseguranças, traumas e uma sensação constante de terem se perdido de si mesmas. Mulheres que cuidam de todos, mas que já não sabem mais como cuidar da própria alma. E foi justamente nesse lugar que nasceu também o devocional. Não só um livro perfeito, não com respostas prontas, mas com um abraço em forma de palavras, com um lembrete de que Deus continua encontrando mulheres em meio aos seus processos mais difíceis. O devocional nasceu porque entendemos que algumas dores não precisam apenas de motivação, precisam de cura, precisam de fé, de reencontro, precisam de uma direção. E o Renascidas Cast nasce caminhando ao lado dessa missão: dar voz a histórias reais, processos reais e recomeços reais, porque toda mulher que Deus toca, renasce. E talvez esse espaço hoje seja exatamente o começo do seu novo capítulo. Este projeto nasceu de uma experiência muito pessoal que vivi durante os meus pós-partos. E algo muito interessante aconteceu. Recentemente me veio à memória o período dos 40 dias de resguardo e tudo que existe dentro dessa fase tão intensa da maternidade. Mas de uma forma, de me tornar mãe, eu tinha uma vida muito ativa antes de me tornar mãe, profissionalmente. Era uma executiva, trabalhava em uma grande empresa, tinha uma carreira construída, liberdade, uma rotina, também sonhava muito com a maternidade. Mas quando eu vivi o pós-parto, percebi que a realidade era completamente diferente daquilo que eu imaginava. Foi um período de adaptação muito profundo, fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. Vivi sentimentos que nunca tinha experimentado antes e que acredito que jamais viverei novamente da mesma forma como vivi nos meus 2 pós-partos. Existe muito amor no nascimento de um filho, mas também existe dores silenciosas, mudanças intensas, insegurança, cansaço, uma transformação muito profunda da mulher. E quando comecei a olhar para tudo isso, percebi que muitas mães vivem exatamente esse processo em silêncio. Foi então que nasceu o desejo de criar algo que pudesse acolher, fortalecer e acompanhar as mulheres nesse período tão delicado. Eu entendi que a mensagem não deveria carregar apenas a minha história. E para viver esse momento comigo, eu estou aqui com 2 mulheres muito especiais que também carregam histórias profundas dentro da maternidade e do pós-parto, que aceitaram transformar essas experiências em acolhimento para outras mães através do Renascidas. A primeira é a pastora Rogéria Rosique, esposa do Dr. Wilson Rosique, mãe de 4 filhos, médica, pastora e uma mulher que viveu experiências muito intensas nos seus 4 pós-partos, enfrentando também a realidade da depressão do pós-parto de forma muito profunda. E também estou aqui com a Edilane Moreira, casada com Wellington Moreira, empresária, mãe de 2 filhos, que viveu em suas 2 gestações experiências da prematuridade, que ainda carrega muito viva essa realidade recente dos pós-partos e que acompanharam também esse processo. Pastora Rogéria, obrigada por aceitar o convite do Renascidas Cast. Eu que agradeço. Edilane, obrigada por estar aqui. Que Sejam isso. muito bem-vindas. Obrigada, Adelita. Me sinto muito, muito honrada mesmo de estar perto de vocês, mulheres incríveis, maravilhosas. Estamos aqui nesse momento tão importante para reiniciar, para startar o projeto do Renascidas Devocional e Uhum, o Renascidas Cast, esse sim. momento que é tão importante. E antes da gente começar a falar sobre o devocional, eu já quero começar perguntando para você, Edilane, como que foi a experiência de transformação da maternidade para você?
É. A maternidade para mim, ela mudou tudo na minha vida, né. A maternidade, acredito que para todas as mulheres, é como se fosse uma morte, você morrer para renascer. Você muda a sua rotina, você muda seu corpo, não volta ao mesmo que era antes. O sono não é igual. Hum, a forma de pensar muda, a gente fica menos egoísta, a gente prioriza coisas que a gente nem imaginava que era importante no nosso dia a dia, coisas como um banho. Para mim é o meu momento prêmio, é quando o meu marido chega e eu posso tomar um banho ali de 15 minutos. E a maternidade, ela me transformou na minha melhor versão. A Edilane, antes do João, Guilherme e da Luísa, que são os meus filhos, sem comparação do que ela é hoje. Hoje eu sou alguém que eu sou capaz de tudo. Eu acredito muito nisso, e essa força eu tenho pelos meus filhos, porque Capaz de enfrentar o mundo, o né? mundo, exatamente. Então ela me transformou na minha melhor versão. É o que eu posso resumir. A sua pergunta é essa. A Uhum. maternidade me transformou na melhor versão que sou hoje. Que bom. Pastora, e você? Depois de 4 gestações, o que que a maternidade como um todo transformou sua vida? Como ela transformou? Poxa vida, comecei a crer que eu dou conta de tudo, porque a gente com tem um filho, não sabe como que é, mas aprende. E esse filho te gera uma força que você começa a acreditar que você consegue tudo. É Então a verdade, maternidade é uma benção na vida da mulher. é Trouxe uma verdade. fortaleza, né? Trouxe uma fortaleza, uma força que a gente não sabia que tinha, Uhum. estava lá escondida. Uhum. Isso mesmo. É verdade. Muito, muito importante. A gente transforma a mulher é completamente transformada, não só no físico, mas nas emoções, a forma Isso. como ela age, como ela pensa, o Uhum. start da emergência, tudo é transformado, né? E Isso. você comentou, Edilene, sobre o físico, Uhum. a transformação física da gestação. O que que foi para você essa transformação no físico, a barriga crescendo, e depois no pós-parto, o que que foi essa transformação física da Uhum. maternidade? O físico, acredito que seja a área que mais tenha me pegado, porque as 2 gestações minhas foram muito parecidas. Engravidei, foi tudo ótimo, tudo tranquilo, só que nos 2 partos foram prematuros. Então foi aquele momento ali, a gente não estava esperando. O do João Guilherme e da Luísa, a da Luísa principalmente, que ela nasceu de 7 meses. Então não tinha mala preparada, não tinha nada. A minha barriga estava super pequenininha, então nem imaginei que a Luísa ia nascer naquele momento, e ela veio. E o corpo da gente sente. Então, senti muita dor, o ponto não cicatrizou certo, tive hemorragia. E depois disso, eu me vi tendo a dependência das pessoas, que aonde eu me policio, a pedir ajuda. E isso é uma transformação que eu tive diariamente, até hoje eu tenho. Eu tenho muita dificuldade de pedir ajuda para qualquer pessoa, eu sinto que eu estou atrapalhando, incomodando, eu odeio isso. Só que é onde eu falo que tira o egoísmo da mulher maternidade, porque você vai precisar pedir Em ajuda. algum momento vai Isso. ter que. Quando o João Guilherme nasceu, eu lembro que o primeiro banho que eu fui ter, aí eu cheguei na enfermeira, perguntei, né, como que seria, ela falou: "Não, você pode tirar os pontos, o curativo e tomar seu banho". Eu acreditei que eu ia dar conta de fazer aquilo sozinha, ela falou: "Você pede ajuda". E na minha cabeça, eu era Autossuficiente. autossuficiente, e eu falei: "Não, vou tomar meu banho sozinha, não vou pedir ajuda do meu marido", e meu marido sentado, disponível pra mim, naquele momento. Na hora que eu tirei aquele curativo, Adelita, eu senti que meus órgãos iam cair tudo pra fora. Que mãe que nunca sentiu essa sensação de que tudo vai sair para fora. Isso, eu imaginei que naquele momento ele acabou pra mim. Eu não conseguia falar, a voz não saía pra pedir ajuda para o Wellington. Eu comecei a tremer. Aí eu parei e, graças a Deus, ele me olhou, ele viu eu no banheiro. Aí Teve a ele saiu sensibilidade. correndo e foi me ajudar naquele momento. Ali Deus falou muito comigo, falou: "Você precisa pedir ajuda, porque agora não é só você. Agora você tem mais uma vida pra você cuidar, pra você amar". E os meus 2 resguardos, eu não guardei direito, porque eu sou teimosa.
Então eu sinto até hoje eu sinto um pouco de dor, Uhum. né, na cicatriz, na cicatrização. O físico é algo que me pega bastante, justamente pela dificuldade que eu tenho de pedir ajuda. Sim. A pastora Rogéria é médica, além de ser pastora, ela é médica, esposa de médico e sabe falar para a gente muito bem sobre as transformações físicas e a senhora viveu isso na prática. Pastora, Uhum. como foi essa relação de saber sobre o processo da gestação, as dores, o que seria no pós e mesmo assim a experiência vivida realmente nesses quatro pós-partos? Relata para nós aí como médica, como mãe. Então, tem todo um desequilíbrio hormonal, porque você está grávida, tem os hormônios, e quando você tem o nenê, cai todas aquelas taxas de hormônios. É verdade. Então começa uma confusão ali no seu corpo e você começa a sentir. Uhum. Você estudar isso é uma coisa, mas você sentir isso é diferente. Sim. E e é muito bom tudo isso, porque a gente começa a ser humilde e pedir ajuda. Sim. Uhum. Eu preciso da Uhum. ajuda do outro para me ensinar a dar o banho, Uhum. a cuidar, me ajudar também. E isso a gente vai moldando, modelando o Uhum. caráter da gente. Uhum. Sim, Essa questão exatamente. dos hormônios que a pastora falou é muito importante. Hum. Eu tive uma baixa de ferro muito alta na gestação do João, assim que no meu resguardo do João. Eu não me sentia bem, muito cansaço. E passou o resguardo, 3 meses após o resguardo, eu não me sentia disposta, eu acreditava que era até uma depressão. Eu falava assim: "Ué, eu tô depressiva, eu não tô bem, eu não quero nada, só quero dormir". E aí eu fui na minha médica, ginecologista, conversei. Aí quando ela pediu o exame, ela falou: "Nossa, seu ferro tá baixíssimo". Tomei o ferro na veia e a vitamina B12, foi como se tivesse a vida voltado, sabe. Eu vi Sim. flores, eu vi pássaros voando, Uhum. foi maravilhoso. Muitas vezes as mulheres precisam dessa vitamina. A vitamina que a gente toma em toda gestação, ela precisa continuar tomando no resguardo. Uhum. Se a mãe amamenta, ela precisa tomar até o final da amamentação, porque é um suporte para a gente, é Sim, necessário. Muitas vezes o cansaço que a gente acha que é cansaço, não é cansaço, é a exatamente. falta daqueles nutrientes que a gente precisa no nosso corpo. Quando o bebê nasce, a gente acha que a gente já não precisa se cuidar tanto, porque a vida já saiu de dentro de si, Uhum. mas não, ela continua fluindo ali, você precisa daquilo. Principalmente por essa taxa de hormônio que saiu de uma vez, igual a pastora falou, é necessário você repor, Sim, né. sim. E às vezes você que está nos ouvindo agora, que está nessa fase do pós-parto ou prestes a chegar, esse é o momento que nós separamos para dividir essas histórias reais com você e dizer que é natural. Às vezes é necessário você parar, pedir ajuda. E foi esse momento que nós vivemos e que a gente está aqui relatando, porque nós sabemos a intensidade desse momento. Uhum. O meu físico, como eu relatei no começo, eu era muito ativa, uma mulher, uma executiva, trabalhava em multinacional, tinha uma liberdade, né, de andar, caminhar, ir e vir para onde eu queria. E quando eu engravidei, era o meu desejo engravidar, um sonho, né, ter um filho, a Uhum. maternidade era um sonho. E quando eu cheguei em casa da maternidade, eu morava em uma casa que tinha 2 andares, então quando eu deparei com a realidade da escada, a escada para mim foi, assim, algo simbólico, porque eu cheguei na minha casa e olhei para a escada e pensei: "Meu Deus, eu não consigo subir a escada sozinha". Sim. E isso gera um impacto naquela vida natural que a gente vive. E Uhum. foi nesse momento que eu entendi que eu precisaria remodelar a minha vida, os meus pensamentos, as minhas atitudes para essa nova fase, Uhum. que vem nesse misto de dúvidas, de situações que a gente está vivendo. E existe uma cobrança que eu quero ouvir de vocês também, nós somos muito cobradas, a sociedade nos cobra muito, mas eu acho que nós mesmas nos cobramos muito, Uhum. que é a retomada do físico, da plenitude física. Depois da gestação é óbvio, há uma mudança, uma alteração. Eu na minha primeira gestação engordei 23 quilos, então foi algo assim muito transformador. E comecei nesse processo de cobrança interna, eu mesma,
e olhava no espelho e não via mais a Adelita, via uma pessoa que não estava naquela forma adequada, eu imaginava que não era. E isso foi, de fato, um choque para mim. E eu quero ouvir de vocês, né, pastora médica, mas também mulher, essa transformação física. Como que é esse olhar diferente para essa mãe agora? Então, quando eu olhei no espelho e eu acordei e falei: "Jesus, mas eu tô muito gordinha, eu A preciso pastora maravilhosa. emagrecer". E aí eu não conseguia fazer regime, porque senão, parava o leite, e a prioridade era o leite. Então tive que, eh, foi emagrecendo muito devagarzinho, e a gente sentia a dor, essa dor de ter aquele corpo e não ter mais. Uhum. Agora é diferente, eu tenho que aceitar que está mudando, é diferente. É uma transformação, a gente muda de dentro para fora, a gente vai Com começando a se certeza. aceitar, Isso. né, Uhum. vai mudando, porque sabe que pra saúde a gente tem que emagrecer, mas Uhum. tudo Aceitar isso o que cada coisa tem o seu tempo, tem o seu tempo, né. porque o tempo de amamentar, você não pode emagrecer, então você tem que se aceitar naquele tempo ali. Uhum. Sim. Uhum. E para você, Edilane, como que foi essa olhada no espelho e a nova Edilane, mamãe, surgiu? É doído, para a mulher é uma dor, que a gente sente quase que no físico, quando a gente olha, quem a gente era e quem a gente é hoje, depois do filho, depois de toda a mudança da gestação, é uma dor. Só que com a segunda gestação, eu aprendi a me amar. Aprendi que eu não preciso ser perfeita, eu não preciso ser Virgínia da vida, que tem todo o suporte. Eu posso ser eu, no que eu sou hoje. E amanhã, se eu for um pouco melhor, tá tudo certo. E se eu não for, tá tudo certo também. Eu aprendi, igual hoje eu amamento ainda. Então tem certas, dietas que eu não posso fazer, eu tenho que ingerir alimentos ali de 3 em 3 horas para estar tudo certo com o leite da Luísa. E no momento certo, eu vou poder retomar o que eu quero. Então aprendi a dar tempo ao tempo, a amar a Edilane que é hoje, e graças a Deus por ela, porque se não fosse isso daqui, o João Guilherme e a Luísa não estariam no mundo. Então eu aprendi a amar todas as minhas transformações, a me respeitar, a respeitar o tempo certo, não me cobrar mais do que deve se cobrar, Uhum. e tá tudo certo. Sim. São dores físicas que logo após o parto a mulher sofre muito, né? A gente vive um pós-parto muito doloroso, por mais que seja um parto natural ou um parto cesariana, independente de Uhum. qual for, a dor física ela existe. Na amamentação, durante a minha primeira amamentação, eu tive muita dor na mama, rachava, sangrava, mas aquela cobrança, eu preciso ser forte, eu preciso ser corajosa, eu não posso desistir da amamentação. E por causa do sonho da maternidade eu não desisti, de fato. Mas a dor física, ela traz algo que vem junto com ela. Essa dor física, ela transforma também no passar dos dias, desses 40 dias, ela transforma também numa dor emocional. E é aonde a gente tem muitas mães que se culpam, que carregam um peso. É um misto de alegria, é um misto de amor, mas também um misto de dor e de sentimento de tristeza, de emoções transformadas. E isso me trouxe, de fato, nas minhas 2 gestações, na primeira gestação tudo muito novo. Aquele primeiro filho, a gente está aí ainda sem saber o caminho que vai ser. Na segunda gestação, a emoção ela é maior, porque você tem que cuidar do pequeno e Dos você 2. está com o bebê chorando, às vezes amamentando, sentindo dor física, mas você tem que suportar, porque você tem outro ser para cuidar. E falando das emoções, a gente falou da dor física, do corpo que transforma, mas essa transformação emocional, ela também é real. E é onde nós temos relatos de muitas mães com sintomas de tristeza excessiva, de sentimentos que não são propícios àquele momento, que a gente acha que não, e da culpa que a gente carrega de ter esses sentimentos. E eu quero que vocês compartilhem, pastora Rogéria, você, Edilane, esse momento da transformação emocional que vem carregado aí da dor física, mas
que é muito intenso nas emoções. Começa uma confusão mental, né? Você tá tão feliz porque você tem a um filho nos braços, mas eu não sei como começa também uma tristeza que Uhum. você não sabe explicar. Uhum. Por quê? Era para mim estar tão feliz com meu filho nos braços, mas eu não sei te explicar. Uhum. Uma tristeza, meu Deus, uma falta de motivo, de razão. E eu tive depressão pós-parto e tive também pensamento suicida. E um dia Deus falou para mim, porque eu pedia muito a Deus para morrer. E um dia Deus falou para mim: "Você quer morrer? Morra para você". Falei para mim: Amém. "É, morra para você, Amém. para a sua vontade, para o seu egoísmo. Amém. Viva para mim". Aí eu falei: "Então para o Senhor eu vou viver". Amém. Aí eu vi assim, abre uma fundação e vai cuidar das ovelhas número 100, sem voz, sem vez, sem teto. E eu virei para o meu esposo e falei: "Amor, você me quer viva ou morta?". E ele falou: "Viva". Eu falei: "Então, deixa eu fazer a obra de Deus". Ele falou: "Então vai". E eu comecei a cuidar de mendigos e eu falava para ele: "Você quer viver?". Ele falava: "Claro, dona". Falei: "Meu filho, você só tem uma sacola". E ele falava assim: "Mas a minha vida é a coisa mais importante que eu tenho". E eu não estava dando valor para minha vida. E Deus foi trabalhando comigo, Amém. e ele me curou. Quando eu comecei a parar de olhar para mim e olhar para as outras pessoas, para a dor delas, eu fui sendo curada. E eu aprendi uma lição que eu quero que você guarde no seu coração. Os pensamentos maus vêm. Ah, não tem esperança, acabou tudo. O pensamento mal vem, igual um passarinho que voa. Não tem como você impedir ele de voar, mas tem como você impedir de fazer um ninho na sua cabeça. Não aceita os pensamentos. Você tem que ter uma pessoa, Amém. uma amiga, para você chegar e falar assim: me ajuda. Uhum. Você precisa ter uma amiga que você confia para você chegar e falar: me ajuda. Aí quando você fala, você traz à luz, todos aqueles pensamentos acabam. Por quê? As trevas só têm força nas trevas. Quando você joga a luz dissipa as trevas. Então quando você fala, é a mesma coisa de você jogar a luz. E aí eu venci a depressão. Deus me curou através de tudo isso. Também teve a ajuda do psicólogo, do Uhum. psiquiatra. Uhum. Muito importante. Mas essa ajuda de ter uma amiga, de ter um colo, um ouvido, foi muito importante para mim. Sim. Quando a pastora Rogéria me contou esse relato sobre essa experiência tão forte e impactante que ela viveu, de fato não tinha como não convidá-la para esse projeto, para esse devocional, né, compartilhar essas histórias. Talvez você esteja vivendo agora essa realidade que a pastora Rogéria viveu. E é esse o nosso objetivo, o propósito desse devocional, é compartilhar as histórias reais, não são histórias bonitas, maquiadas, aquela maternidade de revista, de TV, das redes sociais, não, é a maternidade real, essa que vem com depressão pós-parto, com mudanças físicas, e eu quero que você esteja muito conectada a isso e saiba que você não é a única que está vivendo esse processo. Saiba que você precisa pedir ajuda, sim, você precisa buscar uma ajuda de um amigo, de um profissional, porque isso acontece naturalmente no pós-parto, isso faz parte do processo. Porém, você está carregando uma missão que é destinada exclusivamente a você, que é mãe. Deus está compartilhando com você a obra da criação, está dando a você a oportunidade de dividir com Ele a gestação, a criação de filhos. Então, é uma missão muito gloriosa e que ela vem acompanhada de fatos reais, como a gente está compartilhando aqui agora. Por isso que o Renascidas nasceu. Porque, além de nascer um filho
precisa uma mãe renascer nesse pós-parto. Edilane, compartilha com nós essa transformação de emoções, esse misto de emoções que você viveu também, principalmente na prematuridade, Sim. como foi os seus pós-partos. Sim. A minha experiência com o emocional foi eu entender que o que eu era antes não tem nada a ver com o que eu sou depois dos meus filhos. Igual eu falei, com o João, eu acreditei que eu estava sofrendo de uma depressão, né? Os médicos chamam ali de baby blues, alguns falam esse termo. Porém, no meu caso, já era falta realmente de vitamina. Depois disso, estava tudo certo. Só que o que realmente abalava o meu emocional é entender que eu não podia fazer tudo para todo mundo. Eu não podia dar conta de tudo o tempo todo e eu queria dar conta de tudo. Eu fui criada para dar conta de tudo. Então, depois do 4º dia que o João nasceu, um filho prematuro precisa de mais cuidado. E eu estava ali tentando arrumar a casa, fazer comida no meu 4º dia depois do meu resguardo. E naquele momento o Senhor falou: você é filha, né? Você precisa ser cuidada. Desacelera. Agora não é o momento de você ser a super mulher, super mãe. Você não dá conta de tudo, tá tudo bem, tá tudo certo, você não dá conta de tudo. E aquilo foi o que mais me marcou. É o que mais tem me marcado. Eu aprendi a pedir ajuda, eu preciso pedir ajuda de uma amiga, eu preciso pedir ajuda do meu esposo, eu preciso pedir ajuda do meu Deus para cada momento da minha vida. E também tem momentos que a sua mente não tá bem. E você tem que aprender a lidar com o caos, né? A minha mãe, ela tem uma frase que a maternidade, ela é padecer no paraíso. E realmente é um paraíso, mas você padece. Um misto de emoções de muita alegria, muito amor. Você olha para o seu filho ali no berço, você olha ele crescendo, desenvolvendo. Amamentar foi um momento para mim que foi transformador. Era um prazer muito grande para mim a amamentação. Mas é um misto de emoções. Você está muito alegre, muito feliz, amando muito, mas ao mesmo tempo muito triste. Como que explica isso? Como que conseguimos explicar isso, esse misto de sentimentos? E, de fato, isso acompanha a maternidade. Na minha segunda gestação, eu tive esses mesmos sintomas que você teve, Edilane. Eu tive uma prostração muito grande, muito ativa também, querendo dar conta de tudo. Meu esposo viajava muito, mas sempre ele que podia estava comigo. Mas eu comecei a sentir uma tristeza excessiva, um desânimo, uma prostração. E eu falava, isso não está normal. E não aceitava, não, isso não é depressão, isso é coisa da minha cabeça. E a moça que trabalhava comigo chegava e eu deitada, eu não conseguia levantar. E eu falava, meu Deus, ela vai achar que eu sou preguiçosa. E um dia eu estava com meu esposo e, por uma coincidência, passei a mão, assim, no pescoço, senti uma dor. E eu falei, olha, eu vou ter que ir ao médico. Acho que tinha uns 15 dias de pós-parto. E aí eu marquei um endocrinologista e fui. E o médico, doutor Fabrício, um abraço para ele, muito querido. Ele falou, Adelita, eu tô achando que você tá com um episódio de tireoidite subaguda. Nunca tinha ouvido falar. Não tinha alteração na tireoide, nem nada. E ele pediu para eu fazer o exame e, de fato, constatou. É uma inflamação aguda, muito comum no pós-parto, que dá na tireoide. E que traz todos os sintomas de quem tem alteração na tireoide. As alterações da tireoide causam prostração, tristeza, taquicardia. E ele falou, vamos tratar e você vai ficar bem. Aí eu falei, oba, não tenho depressão pós-parto. Mas veja bem, a necessidade que nós mães temos de ser as super-heroínas, as que dão conta de tudo, mas é necessário ficar atenta aos sintomas. E é muito importante esse alerta e essa fala da pastora e da Edilane, trazendo esses fatos reais para a gente alertar as mães para pedir ajuda e para entender que não é só às vezes emocional, às vezes é físico, Isso. e por isso precisa de um direcionamento. Isso. Desse impacto da gestação, do pós-parto, pastora, qual foi assim o que mais te limitou? Foi a amamentação? Foi a logística? O que mais te trouxe esse desalinhamento ali do pós-parto? Bom, me dava muito sono e eu queria ficar
Muitas vezes eu queria ficar fechada num quarto escuro. Uhum. Não queria ver ninguém, não Uhum. queria falar com ninguém, É, ficar queria ficar quietinha ali. deitada, quietinha. Uhum. Sim. Uhum. E antes era muito ativa, então todo mundo olhava e Muito falava. ativa. Aí parou. Sim. Foi um baque. Uhum. Mas Deus levanta a gente. Amém. Com certeza. Se você tá assim nessa situação, clama a Deus, porque Ele te escuta. Igual Ele me escutou, Ele vai te escutar também, Sim, Amém. Com certeza. é verdade. né? Com Verdade. certeza. E você, Edilane? É o que a gente tinha falado. A limitação física, ela pega bastante. Você não conseguir ir ao mercado, como de costume, você precisar de apoio ali para levantar de uma poltrona no pós-parto imediato, né, que são os 40 Sim. dias. Mas após isso também, até para baixar, igual no meu caso, foram 2 cesáreas, então isso conta bastante. O parto natural já é melhor para a saúde da mulher, por conta dessa questão, né. Passou, você não sente tanta dor, eu senti muita. E a limitação física, ela me trouxe dependência, né, e é onde mais pega para mim, é a dependência em relação à limitação física que a Sim. maternidade traz. Uhum. Eu vivi uma situação muito engraçada até. Miguel, acho que tinha uns 30 dias, e eu fui ao médico com ele sozinha, porque o Rodrigo tinha viajado. E eu voltei e decidi passar numa loja. Por que que uma mulher não pode passar numa loja? Coisa impensável, chegar lá e escolher uma roupa, né? Uhum. Cheguei na loja, as meninas já me conheciam, falei, eu preciso comprar uns vestidos, a gente perde um pouco das roupas, naturalmente. E ela falou, pegou os vestidos, me acomodou com o Miguel, ele estava no carrinho, colocou no cantinho, e ela foi lá, pegou as roupas, e eu falei, agora eu vou vestir as roupas para ver se serve. Fui entrar num vestiário, e eu olhei para o Miguel no carrinho, olhei para o vestiário, e falei, como que eu vou fazer agora deixar ele de fora? Uhum. Uma coisa simples, hein? Básica. Mas foi algo que me trouxe um impacto muito grande. Eu tive que Sim. fazer, assim, pensar em uma coisa óbvia, assim, ele não poderia ficar sozinho do lado de fora. Uhum. Então eu precisava achar um jeito, um canto dentro do vestiário para colocar ele, não cabia o carrinho. Mas foi muito engraçado, mas muito desafiador do ponto de vista das emoções que vêm junto. Isso Um mesmo. simples ato que era normal, natural, e eu tive Uhum. dificuldades eu tive que repensar essa logística, como tantas outras durante o pós-parto nós precisamos Eu tive uma repensar. situação, Adelita, até parecida com a sua, mas foi na minha primeira consulta, quando o João nasceu. Tem aquela primeira consulta com o seu ginecologista para te olhar, para te examinar. E eu simplesmente peguei o João, né? O Wellington tinha voltado ao trabalho depois do 3º dia, e eu precisava ir com o João. E não me atentei que tinha que levar uma pessoa para cuidar do João para o médico me analisar. Cheguei no consultório do meu médico lá, eu e o João, com o bebê conforto. E ele me olhou e falou assim: mas e aí? Quem que vai segurar esse menino para você tirar a roupa e ir pro consultório? Eu falei, doutor, não pensei nessa parte. Ele me dá esse menino aqui que eu cuido. E assim, uma coisa pequena. Ir ao médico, eu não imaginei que tinha que alguém ficar com meu filho para eu Sim. poder ser consultada. Sim. São esses pequenos detalhes que nos pegam, né? A Sim. mulher, ela fica dependente, não tem como. Aí eu pensei, não, realmente, toda consulta eu preciso de levar minha mãe, eu preciso levar alguma amiga. Se eu for sair para algum lugar, quando eu vou consultar os meninos no pediatra, eu tenho que pensar, não posso beber tanta água, porque se der vontade de ir ao banheiro no pediatra, quem que vai ficar com os meninos para eu ir no banheiro? Aí, se precisar, vai todo mundo junto. Como que você larga seus filhos fora do consultório, no hospital sozinho? Não tem como. Não tem. E, como eu disse, coisas pequenas e básicas, né? Que mãe que nunca levou o bebê conforto para dentro do banheiro? Me responda, você que está me Não, ouvindo agora. Você já exatamente. fez isso? Escreve aqui no comentário, inclusive, se você já fez isso. Isso eu já fiz várias vezes. Aí quem está do lado de fora, que não está vivendo a maternidade, uma pessoa muito próxima chamada marido, eles nos questionam. Mas para que isso? Ele é um recém-nascido. Mas é algo que a gente não consegue explicar. É algo que a gente fica preocupado. Olha, eu vou tomar um banho, como assim eu vou deixar o bebê sozinho? Sim.
Mas é por isso que Deus deu a nós essa missão. Nós temos esse olhar como um todo, Aham. esse zelo. Adelita, eu acredito que a maternidade, eu penso assim, é um meio termo. Ela te dá uma coragem absurda, que realmente você jamais imaginou. Você enfrenta o mundo por causa do seu filho. Só que não sei se com vocês é assim, mas te torna uma medrosa para muitas coisas que você tinha coragem, que hoje eu mesmo não tenho coragem de muitas coisas. Eu tenho Sim. medo, um medo absurdo. Quando o João nasceu também, eu e o Eto, a gente ficava revezando, assim, de olhar ele, sabe? Precisava ver que ele estava respirando, aí não via, aí Quem aquela nunca? respiração curta. Aí você fica, será que ele tá respirando mesmo? Aí você coloca a mão, aí o menino chora. Aí você tem que cuidar Acorda. tudo de novo. Aí você vai, não, mas pelo menos eu sei que ele tá vivo, ele tá bem. Um medo que vem do nada. Você jamais imaginou, não, como que eu vou sentir esse medo de pequenas coisas, né? Seu filho ir pra escola, você sente medo Sim. de quem são os amigos Uhum. do seu filho, o seu filho neném, o médico mexendo no seu filho, você tem medo das pessoas que estão perto, principalmente na sociedade que a gente está hoje. Sim. Meus filhos, eles nunca dormiram fora. O João dormiu agora porque ele foi para o encontro com Deus e ele passou 3 dias fora de casa. E assim, eu chorei todas as noites, meu esposo, coitado. Porque são medos que a gente sente que a gente jamais imaginou que ia sentir. E Uhum. coragens absurdas de enfrentar o mundo. Exatamente, exatamente. Edilane, falando agora sobre fé e espiritualidade, nós falamos sobre a limitação do físico, as emoções, esse misto de transformações. Você acredita que a maternidade é uma missão espiritual? Total. Se não tiver um propósito divino, é doação do início ao final. Você se doa. Você doa o seu corpo para o outro vir, para que a vida venha. Você tem que doar seu corpo. Você tem que doar o seu tempo. Você tem que doar tudo que você tem, tudo que você é, para aquele ser possa viver. Né? Então, você entende muito o amor de Deus. O Sim. tanto que você é amada, porque você ama aquela coisinha pequenininha ali. Você fala, é só se for Deus mesmo. É um amor divino que você sente. Você começa a entender o tanto que Deus te ama, o quanto nós temos que ser dependentes de Deus. Porque se Deus não cuidar dos nossos filhos, ninguém tá apto. Exato. E a maternidade, ela te aproxima muito de Deus, muito de Deus. A maternidade, ela traz o divino para a mulher. Sim. Ela te conecta com o pai demais. Você se torna filha e mãe entendendo o amor dele por você. Sim. Pastora, qual que é a missão espiritual da mãe? Amém. Olha, a gente tem que criar a criança no caminho do Senhor. E a gente se doa. E a gente começa a entender o amor de Deus, porque a gente ama tanto um filho, que você começa a falar, gente, Deus me ama mais do que eu amo meu filho. Ele me ama demais. E a gente vai começando a entender o quanto a gente é amada. Porque a gente consegue amar tanto, expressar tanto e se entregar tanto que a gente entende por que Deus deixou Jesus morrer lá na cruz. Porque ele nos amou tanto que ele se entregou. E engraçado, Adelita e Edilane, que a mesma dificuldade que eu tive na minha depressão, um dia, quando eu tomei uma decisão de dar cabo na minha vida, que eu ia passando pelo corredor, que eu olhei os meus filhos, eu falei, não posso fazer nada contra mim, eu preciso cuidar dos meus filhos. Então, eles mesmos foram a força. Deus usou eles para me dar força para continuar. Sim. Então, Deus é lindo demais. Sim. Na mesma hora que dá a luta, com a luta ele dá o escape. Amém. E aquela Então, sensação de que você precisa ser melhor para você ser o exemplo para os seus filhos. Né? qual Então, você exemplo? tá todo o tempo assim, eu preciso me conectar mais com Deus, para que eles possam sentir isso. Isso. O exemplo é o que vai arrastar, não é o que você fala. Falar é muito fácil, mas é como você trata seus filhos,
como você se relaciona com Deus, é dessa forma que seu filho vai entender o que é Deus, né? O primeiro contato que seu filho vai ter de Deus é através de você. Sim, É como você se conecta com ele. sim, Então, é importante. sim. Né? Eu acredito que a missão espiritual da mulher com a maternidade, como vocês disseram, é algo que vai muito além do que nós possamos imaginar ou pensar. E eu acredito que existe uma missão do filho com a mãe, espiritualmente falando. Muitos filhos resgatam as mães, como a pastora Rogéria acabou de mencionar. A maternidade trouxe o resgate da vida da pastora. Então, olhe para o seu filho agora nesse momento do pós-parto, um momento de emoções conturbadas, e olhe para ele com o olhar que Deus olha para você. E olha para ele e veja, é um milagre, uma gestação, um pós-parto, e é também uma missão espiritual de você para a vida dele e dele para a sua vida. É uma troca de crescimento no mundo espiritual também. E como eu disse, a mulher tem o privilégio de cooperar com Deus no projeto principal do Pai, que é a criação dos filhos. Deus criou o primeiro homem, a primeira mulher, e deu a missão da prosperidade da família para nós. E principalmente para a decisão da mulher. Por isso que nós estamos abordando aqui o pós-parto, que é um momento muito pesado, fisicamente, emocionalmente, porém carrega uma missão espiritual e é um propósito muito grande, muito profundo. Por isso é importante que você entenda esse processo e por isso nós decidimos escrever esse devocional de 40 dias, exatamente o tempo do seu pós-parto, para que você possa ler essas histórias reais, compartilhar as suas histórias, porque você vai também relatar as suas histórias e passar por esse momento de uma forma mais leve e entendendo um propósito tão grande que é esse. E eu queria, para a gente finalizar, falar da alegria que eu tenho, né, que Deus nos proporcionou de estar aqui nesse momento. Amém. Dizer a vocês que, de fato, Deus uniu essas 3 mulheres para relatar esses momentos, fortalecer as pessoas que estão nos ouvindo. E quero que vocês falem assim do coração de vocês agora, para a câmera, para quem está nos ouvindo, uma mensagem do devocional Renascidas e desse primeiro episódio do Renascidas Cast, uma mensagem para essas mães, ou essas futuras mamães, ou os familiares que vão ouvir agora essa mensagem, uma mensagem do coração de vocês. Amém. Eu queria dizer para cada uma que estiver ouvindo que tá tudo bem não dar conta de tudo o tempo todo, né? A gente nunca vai dar conta de tudo o tempo todo, que você não tá sozinha. Por mais que ali você não tenha uma rede de apoio, mas você tem um Deus que cuida de você. Você é filha amada de Deus. E acredite, você é uma filha amada. Esse devocional que nós estamos fazendo é justamente para que nesses momentos, nessas madrugadas, você tenha algo para se agarrar, né? Mas até não chegar na sua mão, que em breve estará, fala com Deus, lê a Bíblia, acredite que vai passar, e tá tudo certo. Você ter o seu tempo de renascer, né? Você está morrendo ali para tudo que você era e você está renascendo para algo que você vai se tornar. Pastora? E todas essas dificuldades, todas essas lutas, hoje eu me tornei uma mulher disposta a ajudar você, a te servir, porque eu sei o caminho do buraco, eu sei a profundidade dele e eu sei sair de lá, e eu sei te ensinar a sair de lá. Então, eu creio que Deus, ele tem os planos dele tão maravilhosos que ele nos dá essas experiências para a gente somar na vida de outras pessoas, somar na sua vida. E quero dizer para os meus filhos, Ilson, André, Davi e Daniel, que eu amo vocês, que vocês são minha inspiração. E ao meu esposo, que um dia também eu perguntei para ele falou, eu falei para ele, você me quer vivo ou morto? Ele falou vivo. Eu falei, então você deixa eu fazer a obra de Deus.
Então ele também decidiu pela vida. Amém. Obrigado. Que Deus abençoe vocês. Muito Amém. obrigada, Amém. Delita. Esse é um momento muito emocionante para todas nós, é uma emoção que é muito profunda, mas que nós decidimos fazer esse devocional chamado Renascidas, porque de fato nasce uma criança e é necessário renascer uma mãe, porque você já nasceu, mas agora é preciso renascer, com novas experiências, novas emoções, uma maturidade espiritual e de fé que a gente gera no coração com a maternidade, que é incalculável, e esse renascimento vai acontecer gradativamente, no tempo certo, mas ele vai acontecer de forma bem concisa e com um milagre que já está em suas mãos ou em breve vai estar. Amém. E para dizer a vocês sobre a pérola, porque nós temos aqui uma pérola na simbologia do Renascidas. Nós, durante o processo da escrita desse devocional, Deus trouxe ao nosso coração, né, com a pastora Edilane, a pérola, uma simbologia tão importante que traz uma comparação muito grande com esse processo do renascimento do pós-parto. Porque a pérola, ela nasce de um incômodo, de uma dor. Na ostra, quando entra ali um grão de areia ou algo que é diferente do ambiente da ostra, é gerado ali camadas e camadas daquele material que reveste, que torna depois uma pérola, uma joia, algo que é extremamente valorizado, belo de olhar, mas que teve um processo antes de chegar nessa pérola. Vim até de pérola hoje. E essa é a nossa simbologia, porque nós acreditamos que também da dor que você está vivendo, desse processo do pós-parto, está nascendo algo que é incalculável, o valor imensurável que é o seu filho, o seu milagre, que já está ou estará em breve em suas mãos. Então, essa é a relação do Renascidas, a pérola que depois de um incômodo nasce de forma plena e maravilhosa. E assim Deus faz com as nossas vidas, né? Ele nos molda, vai nos revestindo de camadas até nos tornarmos perfeitos aos olhos dele, nós já somos, mas ele nos torna cada dia melhor. Amém. E esse é o Renascidas Cast, o primeiro episódio. Em breve você vai ter a oportunidade de ter esse devocional nas suas mãos, se você é uma mulher que está grávida, ou se você já está gestante, já está com o bebê, né, no pós-parto, ou você é um familiar que também deseja presentear essa mulher. Em breve você vai ter a oportunidade, é só curtir, comentar, compartilhar esse episódio, que é muito importante para chegar naquela mulher que você entendeu que está passando por esse processo, e você vai ter a oportunidade de estar com esse devocional em suas mãos. E, mais uma vez, eu quero agradecer, pastora, uma gratidão imensa pela sua vida, por você ter aceitado estar conosco aqui, dividir as suas dores, a sua transformação. Muito obrigada. Eu que agradeço. Deus te abençoe. Obrigada. Muito obrigada, é um Edilane, privilégio. obrigada por transformar também a prematuridade em algo que é hoje revelador para a sua vida e para a vida das pessoas, da sua família. Muita gratidão pelas famílias de vocês, por nossas famílias, e fique atento que em breve novos episódios do Renascidas Cast.